A máscara. Camila, o senhor deveria tirar a máscara. O estranho, é mesmo? Cacilda, é mesmo, está na hora. Todos tiramos nossos disfarces, menos o senhor. O estranho, eu não estou de máscara. E Camila, horrorizada em particular para Cacilda, não é máscara? Não é máscara! O Rei de Amarelo, ato 1, cena 2. Apesar de nada saber de química, eu ouvia fascinado. Ele pegou um grande lírio branco que Genevieve levara de Notre Dame naquela manhã e o jogou na bacia. Instantaneamente, entre o líquido, perdeu sua clareza cristalina. Por um segundo, o lírio foi envolto por uma espuma branca e leitosa que desapareceu, deixando o fluido com uma cor opalina. Reflexos laranja e carmesim, em movimento, brincavam sobre a superfície. E então, o que parecia ser um raio de pura luz do sol, projetou-se do fundo, onde descansava o lírio. No mesmo instante, ele enfiou a mão na bacia e tirou a flor. Não há perigo, explicou. Se você souber o momento certo. Esse raio dourado é o sinal. Ele estendeu o lírio na minha direção e eu o peguei. A flor se transformara em pedra no mármore mais puro. Está vendo? Disse ele. Não tem uma só imperfeição. Que escultor poderia reproduzir isso? O mármore era branco como a neve, mas em suas profundezas os veios do lírio eram tingidos do anil mais claro, e um leve rubor permanecia no fundo de seu coração. Não me pergunte a razão disso. Ele sorriu, percebendo meu espanto. Não tenho ideia de por que os veios e o coração ficam tingidos, mas sempre ficam. Ontem experimentei com um peixe dourado de Genevieve e aqui está. O peixe parecia ter sido esculpido em mármore, mas se fosse erguido contra a luz, a pedra ganhava belos veios de um azul suave e de algum ponto em seu interior vinha uma luz rosada, com uma cor que se oculta em uma opala. Olhei para a bacia, mais uma vez parecia o mais puro cristal. E se eu tocasse nele agora? Perguntei. Não sei, mas acho melhor não tentar. Tem uma coisa que me deixou curioso e é de onde veio o raio de sol. É verdade que parecia um raio de sol? Não sei, isso sempre surge quando mergulho algo vivo. Talvez, ele começou a sorrir, talvez seja a centelha vital da criatura escapando para a fonte de onde veio. Vi que ele estava zombando e o ameacei com um tento de pintor, mas ele apenas riu e mudou de assunto. Almoce conosco, Genevieve vai ficar aqui direito. Eu a vi indo para a missa hoje cedo e ela parecia tão pura e delicada, quase quanto aquele lírio antes de você destruí-lo. Você acha que eu o destruí? Perguntou Boris sério. Destruiu, preservou? Como vamos saber? Ficamos sentados no canto de um estúdio, perto de seu grupo inacabado das parcas. Ele se recostou no sofá, girando um cinzel de escultor e examinando atentamente sua obra. Por falar nisso, disse ele, terminei o acabamento daquela antiga Ariadne, a acadêmica, e acho que ela terá que ir para o salão. É tudo que tenho pronto este ano, mas depois do sucesso com a Madonna, sinto-me envergonhado de mandar algo assim. A Madonna, um mármore exótico para o qual Genevieve posara, tinha sido a sensação do salão no ano anterior. Olhei para a Ariadne. Era uma magnífica obra de trabalho técnico, mas eu concordava com Boris. O mundo esperava dele algo melhor que aquilo. Mesmo assim, naquele momento, era impossível pensar em terminar a tempo para o salão aquele esplêndido e terrível grupo. Semivolto em mármore atrás de mim, as parcas as teriam que esperar. Tínhamos orgulho de Boris Vaim. Nós o considerávamos um de nós, e ele também, pelo fato de ter nascido nos Estados Unidos. Apesar de ter pai francês e mãe russa, todo mundo das belas artes o chamava de Boris. E, no entanto, havia apenas duas pessoas a quem ele se dirigia da mesma forma familiar, a Jack Scott e a mim.
Talvez o fato de eu estar apaixonado por Genevieve tivesse algo a ver com sua afeição por mim. Não que tenhamos discutido isso alguma vez, mas depois de tudo resolvido, e de ela me dizer com lágrimas nos olhos que amava Boris e não a mim, fui até a casa dele e o parabenizei. Sempre acreditei que a cordialidade perfeita daquela conversa não enganou nenhum de nós, apesar de ter sido um grande confronto para um pelo menos. Não acredito que ele e Genevieve jamais tenham conversado sobre o assunto, mas Boris sabia. Genevieve era adorável. Seu rosto, com a pureza de uma Madonna, parecia ter sido inspirado pelos sanctus da missa de Gounod. Mas eu sempre gostava quando ela mudava esse estado de espírito para o que chamávamos de manobras de abril. Ela era tão imprevisível quanto um dia de abril. De manhã seria digna e doce, ao meio-dia risonha, caprichosa, à noite o que menos se esperasse. Eu a preferia assim do que naquela tranquilidade de Madonna que agitava as profundezas do meu coração. Eu estava sonhando com Genevieve quando ele tornou a falar. O que achou da minha descoberta, Alec? Acho maravilhosa. Não a usarei para nada além de satisfazer minha curiosidade o máximo possível e o segredo vai morrer comigo. Seria um golpe tanto contra a escultura, não acha? Nós, pintores, perdemos mais do que jamais ganharemos com a fotografia. Boris balançou a cabeça, brincando com a ponta do cinzel. Essa descoberta perversa corromperia o mundo das artes. Não, eu nunca confiarei esse segredo a ninguém, disse ele devagar. Seria difícil achar alguém, pelo menos informado sobre o fenômeno do que eu. Mas é claro que eu tinha ouvido falar em fontes minerais tão saturadas de sílica que folhas e gravetos que caíam nelas se transformavam em pedra após algum tempo. Compreendia o processo de forma superficial, mas a sílica substituía a matéria vegetal, átomo por átomo, e o resultado era uma duplicata do objeto em pedra. Isso, confesso, nunca havia me interessado muito em relação aos fósseis antigos, produzidos dessa forma, eu os considerava repugnantes. Parece que Boris, sentindo curiosidade em vez de repulsa, tinha investigado o assunto e acidentalmente descobriram uma solução que atacava o objeto submerso com uma ferocidade desconhecida e em um segundo fazia o trabalho de anos. Isso era tudo que eu conseguia entender da esquisita história que tinha acabado de me contar. Ele tornou a falar após uma longa pausa.